Pessoal, como então nós havíamos falado no final da aula passada, nós terminamos de falar a respeito dos tipos de vaporização. Lembrando que nós falamos sobre as fases, como que se dispõe as mudanças de fase, a questão da temperatura crítica, a diferença entre o vapor e o gás, a influência direta da pressão nessa temperatura de mudança de fase, e também nós falamos sobre a panela de pressão, que ela é um utensílio doméstico, que ela funciona a partir do quê? A partir devido à expansão. Qual que é a ideia da pressão? A pressão de um gás nada mais é do que a força que esse gás faz nas paredes do recipiente. Então, quando a água entra lá em estado de vaporização, ela vai começar a aplicar uma força sobre as paredes do recipiente. Como consequência, galera, essa força sendo aplicada nas paredes do recipiente faz com que a pressão aumente. E com a pressão aumentando, a temperatura de mudança de fase também vai aumentar, ou seja, a temperatura dentro da panela de pressão sobe. Então você tem, por exemplo, uma água no estado líquido a 120 graus Celsius, por isso que ela cozinha mais rapidamente, beleza? Aí nós também falamos sobre os tipos de vaporização. Nós temos três tipos de vaporização. A evaporação é a primeira, que é um processo lento. Então, a evaporação é um processo lento e espontâneo. Ou seja, o que significa ser lento e espontâneo? Significa que a questão de espontaneidade significa que, independente da temperatura, independente da situação, sempre vai existir a evaporação. Claro que em temperaturas maiores, a evaporação acontece mais rapidamente. Mas não é porque eu estou em um dia de inverno que a água não vai evaporar, galera. Ou seja, a roupa, vamos fazer uma situação bem simples. A roupa demora, mas seca no inverno, certo? Por quê? Porque a evaporação ela é um processo lento, demora, é lento, mas acontece. Já ao contrário, perdão, aqui, ó, tá? Opa, deixa eu ver aqui, aqui, ó. Já é o contrário da ebulição. A ebulição, ela é um processo rápido e violento. Ou seja, a ebulição é, por exemplo, a água fervendo na panela. Se eu deixar uma poça d'água no chão, vai demorar, mas vai secar. Se eu deixar uma água esquentando na panela, ela entra em ebulição mais rapidamente. Então, a ebulição é um processo. A ebulição. Opa, perdão. A ebulição é um processo rápido e violento. Ou seja, a ebulição, ela existe, ela acontece, galera, mas ela acontece num tempo bem pequeno, então ela é rápida, a água entra em ebulição muito mais rapidamente do que ela entra em evaporação, e é violento, é por isso que forma essas bolhas de ar no interior de uma água em ebulição, porque, galera, ela está modificando com a formação de bolhas no interior, então ela está modificando de estado rapidamente, certo? Por isso que a panela ela fica borbulhando quando ela está em estado de ebulição. Já a calefação é um processo instantâneo, galera. Quando que acontece a calefação? A calefação vai acontecer quando a temperatura da superfície, ó, imagina uma gotinha de água caindo, vamos fazer aqui a gotinha de água caindo em azul, imagina a gotinha de água caindo aqui em azul, ela vai encostar na chapa, numa superfície com uma temperatura muito maior que a temperatura de mudança de fase desse material. Ou seja, por exemplo, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius a 1 atm, nós encontraremos então essa temperatura, por exemplo, essa chapa a 300 graus Celsius. Percebam que é uma temperatura muito maior. Isso é um exemplo. O que vai acontecer, galera? A água aqui ela vai ser um processo instantâneo, ela não vai nem encostar na chapa, ela estava líquida, ela já vai evaporar. Ou seja, nesse processo rápido, ela acontece o quê? Ela transforma em som. Por isso que faz aquele barulho de shhh, quando a água encosta
nessa superfície. Por isso que quando você joga assim, você umedece a mão e joga em uma superfície muito quente, faz um barulho diferente. Por quê, galera? É quando é um processo extremamente violento. Ou seja, as bolhas, o líquido ela adquire um formato esférico e ela não chega nem a encostar, não dá tempo de encostar e ela já entra em estado de vapor, ou seja, ela vai para a calefação. Beleza? Ela é desordenada, emitindo som até vaporizar. O líquido não entra em contato com a superfície. Então, as três formas de mudança de estado. Então, nós temos a evaporação, que é lenta e instantânea, acontece sempre. Nós temos a ebulição, que ela é rápida e violenta, por isso que forma as bolhas. E a calefação é quando forma barulho, quando a superfície está com uma temperatura muito maior que a temperatura de mudança de fase. Ou seja, não acontece o contato. Beleza? Por isso que emite um som. Galera, então nós agora vamos falar sobre o diagrama de estado. Galera, vamos pensar então o que nós sabemos sobre os diagramas de estado. Os diagramas de estado são esses aqui, ó. Então, nós temos um diagrama de estado. Nesse diagrama de estado, nós temos essas retas que elas se chamam isoterma, certo? Cada curva dessa, ela vai se chamar uma isoterma. Por exemplo, essa aqui é o diagrama de estado do gás carbônico. E nós vamos ter a da água ali, aqui para frente. Galera, por exemplo, este ponto aqui, ó, eu chamo ele, vamos deixar em vermelho, de ponto triplo. Por que é o ponto triplo, galera? Galera, o ponto triplo ou ponto tríplice é o ponto onde existem as três superfícies em equilíbrio. Como assim, professor? Eu nunca entendi essa parte que falam que existem as três superfícies. Funciona assim, ó, galera. Do estado, ó, por exemplo, na temperatura de menos 56 graus Celsius e a 5 atm, por exemplo, ó, a 10, vamos por aqui, ó, a 10 atm e a 56 graus Celsius, o gás carbônico ele está nas duas fases, ó, porque ele está em cima da reta. Sempre quando ele estiver em cima de uma reta, galera, sempre quando ele estiver em cima de uma reta, nós temos o quê? Nós temos as duas fases em equilíbrio. Ou seja, quando o ponto está em cima da isoterma, significa que as duas fases está existindo a mudança de fase. E dentro é a mesma coisa que você colocar, para ficar bem claro para vocês, você colocar a água dentro do gelo. Perdão, uma pedrinha de gelo dentro de um copo de água. Não vai existir as duas fases do H2O ali, da H2O ali em equilíbrio. Por quê, galera? Porque aqui existe, por exemplo, a fase sólida e a fase líquida. Então, em cima dessa reta, existem as duas fases. Neste ponto aqui, existem as três fases. É uma condição de pressão que pode ter o gás carbônico em estado líquido, em estado gasoso ou em estado sólido. Essas três condições são possíveis. Então, o ponto triplo é um ponto onde é uma condição onde possa existir as três fases em equilíbrio do material. Galera, nós temos aqui, ó, é possível que o gás carbônico ele faça a sublimação? O que seja sublimação? A passagem do sólido para o gasoso direto? Sim. Em qualquer ponto abaixo de 5,11 atm e uma temperatura menor que 56,7 graus Celsius, ele não passa para o estado líquido. Ele não vai passar para o estado líquido. Ele passa do estado sólido para o estado gasoso direto. Então, essa aqui é a isoterma de sublimação. Essa aqui é a isoterma de fusão, que é do sólido para o líquido. Essa é a isoterma de vaporização, que é do líquido para o gás. Galera, por que no ponto C e no ponto D um tem uma flecha e no outro não? Funciona o seguinte, aqui você pode perceber que esta reta, essa flecha indica que com o aumento da pressão, a mudança de fase, ó, por exemplo, este ponto aqui significa que a temperatura de mudança de fase ela é menor a esta pressão aqui. Agora, neste mesmo ponto aqui, a pressão é maior e a temperatura de mudança de fase, ela aumentou. Eu só fiz aqui ficou meio curvado o meu desenho, mas vocês podem perceber o quê? Que essa temperatura de mudança de fase, ela
se modifica com o aumento da pressão. Então percebam aqui, ó, a mudança de o aumento da pressão provoca um aumento na temperatura de mudança de fase do material. Mas por que esse ponto aqui, o ponto C, ele termina reta e aqui tem uma flecha que indicando que ela continua? Porque o ponto C, galera, é a curva de líquido gasoso. Vai chegar um momento onde o gás carbônico ele passa na sua temperatura crítica. O que é a temperatura crítica? Até 31 graus Celsius está abaixo da temperatura crítica. Ou seja, o gás carbônico pode voltar a ser líquido somente com a modificação da pressão. Acima de 31 graus Celsius, o que acontece? O gás carbônico só volta a ser líquido se eu retirar calor latente. Então, aqui o ponto C indica a temperatura crítica do material. Substâncias acima da temperatura crítica não voltam a ser líquido sem a retirada de calor. Substâncias abaixo da temperatura crítica, somente com a modificação da pressão ela volta a ser líquido. Então, esse é o nosso diagrama de estados. Vamos ver o da água, por exemplo. Ó, primeiramente, esta aqui é a isoterma da sublimação. Neste ponto, é possível que a água passe para o vapor direto. Professor, a água pode então entrar em sublimação, ou seja, passar do gelo para o vapor sem entrar no estado líquido? Pode. A quando que acontece isso? A uma temperatura menor que 0,1 graus Celsius e a uma pressão menor que 0,6. Ou seja, eu gosto de fazer uma analogia seguinte. É como se a pressão estivesse tão baixa, que quando a molécula começasse a se movimentar, ela se desprenderia e ela passaria para o estado de vapor direto. Beleza? Galera, então aqui, ó, nossa isoterma da sublimação. Essas aqui são, nesses pontos aqui, existe a fase líquida e a fase sólida ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, ó, a 1 atm, a água passa, ela entra em vaporização a 100 graus Celsius. Ó, perdão, ontem na aula eu falei que era, por exemplo, a temperatura da água é 200 e poucos, não, é 300 e poucos, aproximadamente 370 graus Celsius. Ou seja, professor, então qualquer temperatura, esse ponto é a temperatura crítica da água. Acima daqui, ela vira gás, isso aqui. Abaixo ela está vapor. O que significa? Que no vapor ela volta a ser líquido somente se eu aumentar a pressão. Beleza? Galera, perceba aqui como eu falei para vocês ontem, ó. Com o aumento da pressão, a temperatura, ó, a mudança de gelo para o líquido da água, ela diminui. É o fenômeno do regelo. Galera, com o aumento da pressão, a temperatura de fusão da água vai diminuir. Por isso que a reta aqui ela cai para a esquerda, porque significa que com o aumento da pressão a temperatura diminui. Nesta reta aqui ela está caindo para a direita. Por quê? Com o aumento da pressão, a temperatura de mudança de fase da água ela aumenta. Então lembra que eu falei? Resumindo, nós conseguimos ter água líquida no maior intervalo de temperatura. Beleza? Então essa que é a isoterma. Então esse é o ponto triplo, que existem as três fases em equilíbrio, é uma condição onde possa existir água, a vapor, líquido ou gelo em equilíbrio, sem uma ceder calor para a outra. Existe, então esse aqui é o ponto da temperatura crítica. Esse aqui é o ponto de fusão da água, ou seja, a água quando aumenta a temperatura, quando aumenta a pressão, a temperatura de fusão diminui, ou seja, se eu pegar um monte de uma pedra de gelo e apertar, ela vai derreter. Quando eu soltar essa pedra de gelo, ela vai se solidificar novamente. E nesses pontos aqui em cima da reta, existem as três fases em equilíbrio. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso diagrama de estados. Perceba a diferença. Aqui, ó, com o aumento da pressão, a temperatura de mudança de fase do material aumenta também, está indo para a direita. Aqui também está indo para a direita. Quando ele vai para a esquerda, é o que acontece, ó. Que é todo material que tem dilatação invertida, dilatação anômala, ou seja, por exemplo, a água, em vez dela se
expandir quando ela vai de 0 a 4, ela se contrai, dilatação anômala. Então, a solidificação da água é anômala. Logo, a mudança de estado com a variação de pressão também é anômala. Beleza, pessoal? Era isso, então, hoje, a questão que nós faltávamos falar sobre os diagramas de estado e a temperaturas e mudança de água. Agora nós temos aqui os nossos exercícios, beleza? Vamos resolver um exercício juntos aqui para nós entendermos? Vamos pensar, ó, lá na página, deixa eu ver que página que é, na página 9 da apostila do terceiro bimestre, exercício 2. O EPG. A respeito da figura abaixo, que representam diagramas de fase do tipo pressão por temperatura, pressão no eixo Y, temperatura no eixo X, de uma determinada substância, assinale o que for correto. O ponto TR representa, o ponto triplo, representa a única condição de temperatura e pressão em que a fase sólida, líquida e gasosa das substâncias coexistem em equilíbrio. Neste ponto eu tenho acesso à fase líquida, à fase sólida e à fase gasosa. Ou seja, é as três condições em equilíbrio, sim. 02. As curvas de fusão. 0 TR. Galera, 0 TR é a curva de fusão? Não. 0 TR, ó, 0 TR é a curva que passa do sólido para o gasoso, então não é de fusão. Beleza? E a TRX, essa aqui que é a curva de fusão, então ele inverteu. Esta aqui, TRX, é a curva de fusão e a 0 TR é a curva de sublimação, ou seja, a 0,2 está errada. 0,4. Para todos os valores de temperatura e pressão, sobre a curva TRC. TRC é esta curva aqui. A substância coexiste em equilíbrio na fase líquida e na fase gasosa? Certo, pessoal. Está em cima da curva, existem as duas. E é da curva da passagem líquida para o gasoso. Beleza? Agora vamos só limpar aqui para ficar mais claro a 0,8. A redução da pressão, ou seja, quando eu reduzo a pressão, provoca a redução da temperatura de ebulição da substância. Quando, ó, essa era a temperatura de ebulição da substância aqui. Quando eu aumentei a pressão, esta foi a temperatura de, ó, por exemplo, nesse ponto, a pressão é maior que nesse ponto aqui. Ou seja, ó, ponto B, ponto A. E a temperatura? Como a temperatura ela cresce da esquerda para a direita, também a redução da pressão provoca uma redução na temperatura de ebulição da substância. Certo também. Resposta certa, 1, 4 e 8. Galera, agora vocês podem fazer os outros exercícios que ficou bem claro para vocês. Nós resolveremos mais exercícios durante a aula, eu passarei alguns exercícios para vocês. Mas como vocês podem ver, pessoal, não tem segredo. É muito simples os exercícios, beleza, pessoal? Um abraço para vocês, então, até a próxima aula.